Muito bem-vindo! Começando aqui o quê? Mais um episódio do programa que já é sucesso nacional. Conquistou o Brasil. Qual que é o programa, Lili? Empreende que vai. Muito bem. E já vamos começar falando uma coisa. Hoje tem gente que tá de castigo nessa mesa. Tá de castigo. Quem que tá de castigo nessa mesa, Lili? É você? Não. Nós vamos cortar o microfone. Produção, nós vamos cortar o microfone de uma pessoa aqui dessa mesa. Sabe por quê? Não! Sabe? Mas por que você tá de castigo? Aliás, cumprimenta a galera que tá chegando, seja educada, se apresente e fala por que você vai estar de castigo. Olá, meu nome é Sofia. Eu tenho 11 anos e eu tô de castigo porque eu esqueci meu livro no carro. Gente, nós viajamos 5.000 quilômetros para gravar esse podcast e ela está esquecendo o que, Lili? O livro! Mas o livro tá na minha cabeça, sei tudo. Ah, mas é como você ir pra arma, ir pra guerra e esquecer a arma. Mesmo que você sabe usar arma. Mas o livro tá na minha cabeça. Tá, então eu não sei. Eu vou pensar, Lili, você é a irmã mais nova, né? Geralmente os mais novos têm que obedecer os mais velhos. Aliás, pelo menos isso é o que falaram lá atrás. E nós vamos... Você vai decidir se ela vai poder falar ou não durante o podcast, ok? Tá bom. Você esperou por esse momento, né? Não é nada de vingança. Bom, vamos lá. Talvez eu deixe você, né? Vou perdoar isso aí, tá? Se você der boas contribuições, então. Tá bom. Tá bom? Boas contribuições. Você promete se esforçar? Prometo. Então tá bom. Então nós estamos começando mais um episódio. Então, Sofia, a sua chance que você tem de sair do castigo é mandar aquele recado para quem acabou de chegar. O que ele tem que fazer, pelo amor de Deus, porque senão a coisa não acontece nesse YouTube. Curtir, comentar, compartilhar e seguir. É isso. Entendi. E por que a pessoa tem que curtir, compartilhar e comentar, Lili? Porque assim o YouTube dá esse vídeo para mais pessoas. Entendi. Ele manda os vídeos. O algoritmo é uma coisa ingrata, né? É. Ele, assim, se você não vai lá e faz, e mostra e interage, ele não entende que isso é relevante, não é isso? Sim. Muito bem, então você que está chegando aqui agora, sou o Zanata, idealizador do Empreende que Vai, estou aqui com essas convidadas aqui, né? Lili e Sossô, as gêmeas de 11 anos, mas hoje nós temos aqui um bate-papo muito especial, não é isso? Sim. Nós vamos convidar aqui a doutora Renata Teodoro, gente. A Renata Teodoro, daqui a pouquinho, ela vai entrar aqui. Nós temos aqui, já vamos chamá-la e vamos fazer... Gente, vocês estão curiosos para bater um bate-papo com a Renata? Sim. Por que vocês estão curiosos? Porque eu tô curiosa. Você já pensou nas perguntas que você vai fazer? Você tem que ter umas pensar. 20 mil perguntas, hein? Sim. Né? Ó, mas antes de começar, nós vamos fazer aquele momento reflexão básico aqui. Lili, mostra o livro que você tava na minha orelha agora há pouco falando assim... O que você tava falando pra mim agora há pouco? Você lembra? Do quê? Que quando o que você leu no livro que você falou pra mim, papai? O Mundo de Sofia. Mas hoje eu quero falar sobre o Pequeno Príncipe. Você quer falar sobre o Pequeno Príncipe. Mas o que você leu no Mundo de Sofia hoje que você estava pasmada, passada e só tava assim, vixe. Gente, esse livro aqui, ele é muito doido. Ele mistura com a filosofia, só que falta um capítulo pra mim terminar. Um capítulo pra mim terminar. No próximo capítulo, então, você vai ter terminado, Lili. Eu vou ter terminado. Que tristeza. Esse livro é muito bom. E esse livro, ele é muito doido, muito doido. Porque assim, tipo, você começa e aí parece que no final do livro tem uma pessoa que começa a ler com você esse livro e tipo, eu não vou falar mais nada. Mas qual que foi muito spoiler. Não, mas qual que foi o que você tava lendo hoje dele? Hoje eu tava lendo a história. Mas tem alguma coisa da filosofia que você quer deixar de recado pra começar? Eu acho que eu quero dar um recado sobre o Pequeno Príncipe. Então dê o recado do Pequeno Príncipe. Bom, o Pequeno Príncipe, eu acho que, tipo, ele é muito, muito bonitinho, porque ele faz as reflexões dele, né? Tipo, ele não tem uma opinião formada ou algo assim. Tipo, ele faz as reflexões dele perguntando, sabe? Isso é muito importante. Ele constrói opiniões a partir de... Perguntas. Ah, é? Sim. Quem na filosofia falava um pouco sobre fazer perguntas?
Quem usava um método parecido, chamado método maiêutico, você lembra ou não? Não. Sócrates, não era Sócrates? Era Sócrates. Ah, você lembrou agora. Uhum. Muito bem. Gente, hoje o nosso bate-papo está imperdível. E, Sofia, eu vou dar a chance para você. Fala um pouquinho do livro que você está lendo, mesmo ele não estando aqui, estando na sua cabeça. Essa é a chance de provar que está na sua cabeça, Sofia. A produção vai ser bem legal agora, vai colocar uma foto do livro aqui. Não, na mas capa. e quem estiver assistindo no podcast? No Quem estiver Spotify. escutando no Spotify? Aí não vai ver. Ai, não vai ver. Mas o que falava o livro? O que você está lendo? Eu tô lendo Percy Jackson, tô lendo a saga. Aí eu terminei o 3º livro hoje. Em quanto tempo você leu os 3 livros? Os 3 até agora. Menos de um mês. Menos de um mês. Não, mais um pouquinho de um mês. Não, eu não sei, na verdade. Foi menos, porque ela começou esse mês. E fala sobre o Percy Jackson. É um livro que eu tô gostando, sinceramente, eu tô amando. Eu acho que é um livro, assim, muito legal. A linguagem dele é bem fácil. E o tema é muito legal. E é isso. E qual que é o aprendizado que você pegou com o Percy Jackson até agora? Que eu também falei disso no episódio passado, no primeiro episódio. Que é da gente, tipo assim, dos amigos do Percy Jackson sempre estarem com ele. E dessas coisas, assim, sabe? Dessa relação. Dessa relação de amizade, é bem legal. Muito bem. Lili, você vai ler Percy Jackson também ou não está no seu hall de livros para esse ano ainda? Eu vou ler Percy Jackson, sim, porque vai lançar a série. E eu quero assistir a série em dezembro. 20 de dezembro, gente. 20 de Então até dia dezembro. 20 você terá um grande propósito aí de metas de livros para você ler, então. Entendi. Porque a gente tem um combinado com o papai que a gente não pode comprar livros novos até ler todos que a gente já tem. Começou a ficar cara essa brincadeira. Toda hora que vai comprar um livro. Aliás, Li, quem quiser comprar o Mundo de Sofia vai fazer o quê? Clicar no link do YouTube. Porque aqui embaixo na descrição, o que a gente tem ali? A gente é afiliada desse livro na Amazon, né? E você ainda compra esse livro. Você ainda compra esse livro e ajuda a gente. Todos os livros citados a gente coloca aí pra vocês comprarem. E lerem. O que vai acontecer com todo o dinheiro que vir pra vocês aí desse livro? Nós vamos comprar mais livro. Pra indicar mais pra vocês, é um ciclo. É um ciclo sem fim. É. Muito bem, gente. Bom, vamos começar a esquentar os motores e trazer nossa convidada? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar aqui agora doutora Renata Teodoro. Vamos fazer salva de palmas do auditório! Aê! Muito bem-vinda, doutora Renata Teodoro. Muito obrigada. Inaugurando aqui o 2º episódio nosso do Empreende que Vai aqui nessa nova estrutura. E aí, pro? Tudo bem, suas lindas? Sim. Gente, sensacional esse podcast, hein? Rê, o que você tá achando dessas âncoras aqui desse podcast? Eu achei maravilhoso e eu preciso falar algumas coisas para advogar a favor das meninas. A primeira coisa, que o filho mais novo é o filho mais obediente, José era o filho mais novo de Jacó. E ele foi o cara mais empreendedor da Bíblia. Olha aí. Pra começar de Aí, conversa, Lili, aí, ó. né? Um beijo pra todo mundo. Daí, se não fosse isso, ele tem um irmão mais novo, que é o Benjamin, né, que vem depois dele, mas que foi inexpressivo na história, né? E aí, ó, José do Egito, cara importantão. O Egito não passou fome por causa dele. Depois tem uma outra coisa, ó. Quando o vô dele lá, o Jacó, foi abençoou o Efraim primeiro, que fez as 12 tribos de Israel, que era o mais novo de novo. Aí, não foi o Lili. mais velho. Lili do céu. Segunda coisa, é muita responsa a pessoa não trazer o livro físico, porque ela se garante que tá tudo dentro lá da CPU, Sossô. Então é sobre isso, fica tranquila, aqui, não ó. tem necessidade. Aqui. A pessoa tá sossegada porque ela sabe o que tá falando. Você já sabia. Eu nem ia falar que eu tinha esquecido. Eu ia falar, não trouxe porque eu não quis mesmo, porque eu sou dessa. Gente, a Renata já vem deseducar aqui tudo que a gente tá construindo aqui leva anos. Foram 11 anos. Mãe das meninas, não briga comigo depois, Camila vai me pegar. Gente, é o seguinte, ó. O bate-papo, Rê, obrigado por você ter conseguido estar aqui. Uma honra, tô feliz demais. Gente, a Renata, vocês vão conhecer e vai dispensar comentários e apresentação da minha parte. A Renata é uma profissional incrível que está posicionada no mercado
Ela vai se apresentar, né? Jura? Vai falar um pouco daqui a pouquinho, mas antes disso, Rê, eu quero que você se apresente pra galera, né? E a primeira coisa que eu quero que você fale pra gente é um pouquinho da Dona Mercedes. Você sabe, você conhece a Dona Mercedes ou não? Não. A Dona Mercedes é uma pessoa importante na vida da Renata. Fundamental. E a partir dessa história, a gente vai começar a entender Nós vamos começar a entender. Produção, tá tudo certo aí? Beleza. Nós vamos começar a entender pontos importantes pra gente falar a partir desse episódio, dessa personagem. Mas, obrigado por estar aqui. A gente vai ter um papo. Espero que você que está em casa pegue a nossa mensagem. Tem um propósito muito grande esse nosso encontro aqui hoje. Nós vamos despertar um pouco de consciências, né? Sim. E aliás, a Renata, ela faz pouca coisa ou muita coisa, Lili? Muita coisa. Muita coisa. Gente do céu. É Muita melhor vocês coisa. pensarem na pergunta que vocês vão fazer pra ela, né? Mas, se apresente com você aí. A pessoa gosta de confusão, né? Poxa vida. Bom, eu sou a Renata Teodoro, eu sou filha da Célia e do Juvino, sou esposa do Luiz Fernando, mãe de cachorro, né? Hoje em dia nós temos 2 cachorrinhos vivos, mas se a gente for falar da fileira que já passou, é uma galera comedora de torresmo, bebedora de cerveja. Isso é o que eu sou, de verdade. Agora, o que eu fiz, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, eu fiz pós-doutorado, eu tenho 2 pós-doutorados, na verdade, um em saúde pública e o outro em epidemiologia. Eu sou doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, pelo Departamento de Epidemiologia. Também sou mestre por lá, sou especialista num monte de coisa na área da fisioterapia, em perfusão, Tá em vendo? terapia intensiva, Quero em que seja assim. cardiologia. Meu Deus. Não faça isso, vai viajar, Gente. vai fazer, não, porque é muito papel. Agora, uma coisa que cada vez fica mais claro pra mim é que tudo isso eu fiz. E tudo isso que eu fiz me ajuda a descobrir quem eu sou. Então, algum tempo atrás, as pessoas falavam, Renata, quem é você? Eu falava, eu sou doutora. Não sou. Não sou, isso eu fiz, são papéis que eu adquiri, mas que me capacitaram de alguma forma, tecnicamente, sobre as questões educacionais, filosóficas, inclusive, para melhorar aquilo que eu sou. E o que eu sou de verdade é a imagem e semelhança do Criador, mas principalmente filha da Dona Célia, do seu Juvino. Isso, para mim, é o que hoje cala no meu coração, de verdade. Sensacional. Sofia, o que você já começa aí compartilhando com a gente de ideias que você quer dizer? Você está muito pensativa. Eu achei bastante coisa que você faz. Que louca, né? Tipo, muita coisa mesmo. Ficou cansada já. E... Nossa, me dá uma fadiga. E eu achei bem legal. É isso. Muito bem. E você, Lili? Muito interessante. Eu adorei um monte de coisa, nossa. Não, é muita Rê, reliço. Fala pra gente, Dona Mercedes, que eu quero começar com umas perguntas depois da história dela. Quem foi Dona Mercedes na sua vida? Quem é? A Dona Mercedes tá viva ainda. É que a Dona Mercedes é muito interessante, porque quando eu era criança, ela já era véia. Então, agora ela é véia de ser véia, né? Porque imagina, a minha já era véia há 40 anos atrás, eu tô com 46. E a Dona Mercedes, eu morava na periferia, numa comunidade, não era uma favela em si, mas era uma comunidade muito pobre, mas muito próspera do ponto de vista dos costumes. Um se enfiava na casa do outro, era uma fofocaiada maravilhosa, era muito legal morar lá. E aí, que Dona Mercedes era vizinha ali, muito pertinho de casa, e ela era a vizinha mais que a gente encarnava mesmo, né? Porque ela era muito, muito reclamona. E eu era o Satanás mesmo, encarnado. Entende? Então, assim, Dona Mercedes, ela tem muita razão. E aí, eu aprontei muitas coisas com a Dona Mercedes na infância, mas eu acho que a que abriu alas... então, essa vizinhança era muito comum as pessoas mandarem comida, o que fazia na casa, porque era uma época de muita escassez mesmo. Pra falar bonito, né? Escassez. A gente era pobre pra cacete. E aí, assim, era muito comum. Fazia bolo, você levava na casa do vizinho. E era muito legal isso, né? Se você for pensar, né? Esse nível de consciência dentro da... Era uma pobreza, mas não era miséria, porque não tinha isso. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu tava andando de bicicleta, eu tinha uma bicicletinha... E eu passei numa encruzilhada e tinha um despacho bonito demais na encruzilhada. E tinha umas balas e tinha um frango assado na encruzilhada.
E eu não tive nenhuma dúvida. Eu peguei o frango, eu levei pra casa, eu coloquei nos potes e aí eu levei pras melhores vizinhas, segundo o meu ranking. Eu tinha um ranking de melhores vizinhas e a dona Mercedes era top 1. Olha! Ranking de melhores vizinhas. Eu tinha uns 5 anos. Aí é muito legal, né? Porque hoje essas meninas tudo criada dentro de casa, bonitinha, né? Minha mãe, quando eu entrava, ela falava, não, vai pra rua. Não, vai, volta. Porque não tinha condições de ficar comigo dentro de casa. Volta pra dormir. Não, vai brincar, Renata, vai brincar. Ou então ela me punha pra dentro de castigo, não durava 2 minutos, porque o castigo era dela me aguentar dentro de casa. Então ela falava, não, vai brincar, vai, pode ir. E aí eu levei o frango, então pus nos potes, levei nas vizinhas. E a dona Mercedes foi lá em casa agradecer. No final da tarde. E aí ela chegou, Célia, que é o nome da minha mãe, e falou, Célia, muito obrigada pelo frango. Minha mãe, que frango? Ela, não, a Renata levou o frango, levou na casa da Nadir também, né? Da Nazir, não sei o que. Minha mãe falou assim, não, eu não fiz frango. Aí ela, mas ela levou. A minha mãe já sabia que era alguma coisa muito grave que eu tinha feito, porque minha mãe conhecia o Satanás que ela pôs no mundo. E a minha mãe deu um grito, eu tava lá no fim da rua, voltei correndo. E aí eu falei, mãe, o que foi? Eu era muito insuportável, mas eu sempre fui muito respeitosa com meus pais. E aí eu falei, mãe, o que aconteceu? Você tá chamando? Ela falou assim, o que você fez, Renata? Eu falei, não sei, eu já tinha feito muita coisa durante o dia. Imagina, eu já tinha tido tempo de fazer várias outras traquinagens. E aí a dona Mercedes, Renata, onde você arranjou esse frango? Eu falei, o frango. Então é sobre isso, sobre o frango. Onde você arranjou esse frango? Eu falei, então, mãe, eu sabe ali em cima, na rua de cima, que tem encruzilhada? Aí a mulher já começou a ter náusea, assim, sabe? Porque ela já imaginou. Eu tava tão bonito, o frango tava assado, não podia jogar fora, né, mãe? E aí eu dei pra dona Mercedes, dei pra fulana, pra minha mãe, meu Deus! E aí dona Mercedes olhou e falou assim, gente, Célia, essa menina não tem a menor condição. Isso aí, com 14 anos vai estar grávida de nóia, pode ter certeza que não vai ter condições, eu não sei onde ela vai parar. E foi assim que começou a história da dona Mercedes. Na verdade, eu não sabia dessa parte do frango ainda, viu? Eu acho que eu nunca tinha contado tudo. Essa não, essa já tá no... É que tem tanta história da dona Mercedes que eu podia fazer um livro. Histórias da dona Mercedes. Exato, vou fazer. Mas a dona Mercedes, ela exatamente esse último episódio, não daria boa coisa, né? Ela tinha certeza que eu não ia dar boa coisa. E aí, naquele momento, foi muito importante pra mim, porque a minha família é uma família de mulheres muito fortes. E essas mulheres, elas entenderam, apesar delas não terem educação, que fora da educação não havia salvação. Então, a gente podia fazer o que a gente quisesse, brincar na rua o dia inteiro, mas a gente tinha que estudar muito. A gente era muito cobrado com a escola. E a dona Mercedes, quando ela falou aquilo, caiu um negócio na minha cabeça. Eu falei, não vou. Também, só de raiva, eu não vou engravidar do traficante com 13, 14 anos. Porque era muito comum mesmo. De verdade, era de fato o que acontecia, né? Da minha escola, eu acho que eu fui a única pessoa que fez ensino superior, né? Dos meninos, muitos morreram já. Então, morreram? Morreram pela violência, né? Nossa! Ou porque entraram no mundo do crime. Um menino preto na periferia morre 700 vezes mais do que um menino branco que mora na Zona Sul. Então, é muito sério. Então, assim, mortalidade por violência é muito alta. E, então, assim, naquele momento eu falei, não, também só de raiva, eu não vou ser isso. E aí, hoje, quando eu falo todos os meus títulos, eu falo, chupa, dona Mercedes, né? Porque eu fiz doutorado. Dona Mercedes teve um AVC há uns 10 anos, mais ou menos. E aí, óbvio, né? Ela mora lá na rua ainda. Fui atendê-la, vi ela e tudo mais. E aí ela olhou pra minha mãe e falou, nossa, Célia, até que a Renata deu boa coisa, né? No final foi bom. Eu queria chamar a atenção pra essa história exatamente porque muitas vezes na nossa vida a gente vive isso. Aliás, isso acontece o tempo todo com todo mundo, né? Você sendo desacreditado, seja pela situação que for. E se você não faz um trabalho de se decidir, né? Ou de reverter isso para sua própria, para aquilo que você acredita, e isso você acaba aceitando como verdade, né? É muito grave, né? Eu tinha 5, 6 anos nessa época, e isso é um decreto, né? Vira um decreto na tua vida. Vira um decreto, exato. É um perigo. E aí, é muito interessante, porque hoje, quando eu dou aula, para além de falar de coisas técnicas, de pereba, que é o que eu sei, eu gosto muito de falar para as pessoas que você não consegue mudar o que a vida fez com você. Isso passou, eu não tenho como mudar o passado. Mas é o que agora, a partir de agora, é o que eu faço com o que a vida fez comigo. Aí tá na minha mão.
Gente, você talvez não saiba, mas a Renata também tem uma formação na área de desenvolvimento pessoal, né? Ela tem feito os estudos, além de tudo, tem... Gente, Ah, eu tava com meu tempo. Deus. Tava tranquilo. Tem se desdobrado nisso daí. Ô Rê, mas ainda nesse caminho, nós temos alguns filósofos, né? Se a gente fosse pensar um pouco sobre você tornar aquilo que te dizem como decreto para você, a gente tem trabalhado um pouco aqui sobre a imagem do mito da caverna recentemente, porque faz parte do estudo que a gente tem feito. Sofia, você lembra o que é o mito da caverna? Lembro. Agora é pra prova. nós. Agora eu quero que você conte essa história, porque eu tenho que Lembro. Lili. É isso. Conta a história pra Renata, Mostra pra ela por que lembrar. você não precisa do livro físico. Ó. Fala pra Renata a história, porque a Renata não sabe o que é o mito da caverna de Platão. Não sei mesmo. Vamos lá. É assim, o mito da caverna de do Platão, é um conto que diz que tinham pessoas dentro de uma caverna, e aí dentro da caverna, na parede, projetavam as sombras. A luz de fora, né, aconteciam as coisas lá fora e projetavam as sombras. E as pessoas que estavam dentro da caverna acreditavam que Elas estavam acorrentadas. que estavam acorrentadas dentro da caverna, elas achavam que aquilo era o mundo, que as sombras eram o mundo. Só que aí teve um cara que ele saiu da caverna e ele viu que o mundo tinha muito mais detalhes, que era muito mais colorido, que tinha muito mais coisas, que era muito mais bonito. E aí ele voltou pra dentro da caverna e mataram ele achando que ele tava louco, falando aquelas coisas. Quando ele volta anunciando um outro mundo, né? Quando ele volta anunciando o outro mundo, eles ficam tipo assim, cara, você tá doido? E é isso. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E aí tem gente até que fala que essa pessoa que foi morta era para Platão, era como se fosse Sócrates, que também foi morto, foi forçado a beber veneno. Cicuta. Isso. Foi o Sócrates que tomou cicuta. Foi, né? foi. E por conta de corromper a juventude ateniense. E aí depois que depois que Sócrates morreu, Platão fez esse conto. Uau. Nossa. Esse conto é... O que vocês acham? Hoje, olha eu querendo entrevistar. Pode é uma fazer. Desgrama, né, professor? No meio já quer tomar a palavra. Nossa, a gente é Já toma a folgado. apresentação. Já passa o PowerPoint aí pra mim. O professor não se contenta em só responder, Não, gente. nós não damos conta. A gente Tem que fazer pergunta. A gente transborda. A gente quer Pode perguntar, Agora, vocês são geração tecnologia, nasceram com um iPhone no lugar da placenta, né? Ao invés de ser a placenta, ser um telefone celular, né? Diferente de nós que usa Oba Box, né? Porque, nossa, um horror. Eu mudou o celular, eu fico 5 dias pra entender onde liga. Enfim. Vocês acham que as pessoas que são disruptivas dessa forma, que enxergam o mundo de uma outra vertente, porque as verdades não são absolutas, vocês são muito estudiosos e sabem disso. Então, às vezes, a pessoa está enxergando uma verdade que a grande maioria, às vezes, não está enxergando. Essas pessoas hoje, elas são mortas de alguma forma? Sim. Pela galera da caverna? Sim. De que forma vocês acham que elas são abatidas? Elas podem ser humilhadas, elas podem ser presas, elas podem ser difamadas, excluídas. E hoje tem um jeito de matar as pessoas que é muito melhor, né? Na Cancela. internet. Cancela. É muito louco isso. Acabou a vida da uma pessoa. morte. O que eu ia chamar a atenção também para essa pauta, para essa questão, é a importância de você... dessa mesma maneira que você fez a sua história, onde você é sentenciado e você não aceita, é claro que hoje a gente consegue falar disso porque você também fez uma caminhada totalmente diferente, né? Mas, todavia, é a prova de que é possível você não aceitar as sentenças para a própria vida, Sim. né? E de você também olhar para aquela realidade que você tá e duvidar dessa realidade como uma única opção que você tem, né? Porque e esse é o instrumento da filosofia aplicada na vida prática. Então você, o que você está escutando aqui é filosofia vida prática, né? Duvidar do que você vê. Você forma a sua opinião, suas crenças, tudo aquilo que você realmente acredita a partir da experiência que você vive. Se você vive uma experiência de noticiário ruim, você vai ter Sua vida vai ser... Então é muito importante entender, e isso é uma coisa que eu acredito. Você é protagonista daquilo que você cria. As coisas podem até estar difícil aqui e acolá, mas você consegue ir criando situações para ir mudando essa realidade, né? E isso eu acredito, uma das coisas que eu acho muito importante no trabalho hoje, por exemplo, da filosofia nas escolas com crianças, da
Agora, já saí da escola, ferrou. Meu irmão, a questão é o seguinte, se você não está satisfeito, alguma coisa está errada e você consegue entender, mas a primeira coisa é exatamente mudar tudo que você ouve, consome, escuta, porque afinal de contas, isso forma exatamente tudo aquilo que você é. A gente tinha uma limitação geográfica mesmo, né? Porque como que a gente ia sair daquele pedaço e a gente não tinha internet, então você não sabia como que era o mundo lá fora. E aí o papel dos livros, né? O papel... então, assim, como eu disse, apesar da nossa condição financeira não ser boa, a nossa condição mental não era muito boa, muito pelo contrário. Era esclarecida no sentido da importância do estudo, né? Isso. Então, assim, eu consumia muito E tem muitos lugares que faltam isso, né? Exato. Então, assim, eu tive, como eu disse, por exemplo, quando a gente compara as outras crianças, as outras pessoas, eu já estava à frente. Eu já tinha mais importância da família, não tem jeito. Total. É. Total. E o pessoal hoje que quer educar e que a escola educa? Não, a escola da formação, né, de outra técnica, formação, né? Técnica, até te traz outros Na elementos. escola você aprende palavrão, Rê. Exato. Não é isso? Você aprendeu lá palavrão? Jura? É. E aí? Diz a música de quem que é o autor? Esqueci de quem que fala. É teatro mágico. Teatro mágico, né? muito Aliás, linda qual que essa são, música. fala um pouco das bandas e músicas que você gosta pra saber mais sobre você. Conte-me tudo. Eu gosto de teatro mágico. Você conhece o Teatro Mágico? Conheço. É muito legal. Eu gosto de Ira, uma música Você muito... gosta de ira? Você É muito legal! Nossa, saia desse corpo, espírito velho. Meu Deus, toca um tambor pra subir. Legal. Que essa menina é idosa, credo. mesmo, é Ela mesmo. Mundo de Sofia, que isso? E escutar ira. Nem eu escuto ira mais. Qual mais? Eu gosto de Guns N' Roses. Não, lá muito velha. Minha nossa do céu. Nós vamos ter que fazer um trabalho de você, recuperação Sossô? da juventude pra esse corpo. Eu gosto todas as bandas que ele Véia falou. também. Legião Urbana. Olha, mano do céu. Subiu um cheiro de naftalina que agora é assustador. Minha nossa, o que você tá fazendo com essas meninas, Renata? Lá proibimos ouvir sertanejo e funk. É Jura? proibido. É assim que a Você tá gente... fazendo um bem para a humanidade. É assim Alguém que a tem gente que educa. salvar Um essa bem pra geração. humanidade. Se você quer que seu filho cresça saudável, se você quer que seu filho de verdade tenha Ambiência, valores, né? você não deve permitir que ele ouça a porcaria do sertanejo que a gente tem hoje. Não tô falando do Raiz, porque o Raiz é muito legal, conta Não, mas histórias. é outra história. Mas esse São sertanejo que pontos. tem hoje Sertanejo não ajuda universitário, ninguém em né? nada. É um banho de fossa. E se você ouvir mais de uma vez por semana, você tem que se preocupar muito, por mês, na verdade, Eu acho. né? Você tem que selecionar o dia do mês que você vai Não, ouvir. valorizar o alcoolismo, né? Valorizar coisas que a Relações gente... abusivas. né? Mulheres que apanham. E aí a gente tá numa sociedade que quer empoderar a mulher e que escuta Não, isso e que não. acha que está tudo ok. É Não, verdade. É um paradoxo, né? Pai, mãe que tá ouvindo, é o seguinte. Não dá não, gente. Não é sobre estar certo ou não estar certo. O seu filho se molda a partir de tudo que você ouve na sua casa e você assiste. Se você está assistindo o da Atena, é isso que ele está assimilando por Exatamente. tabela. Do ponto de vista da neurociência, a Rê vai falar agora o que significa e como funciona o processo de aprendizado, porque é também uma competência que ela tem. Eu não tenho essa competência técnica de entendimento, mas eu posso provar que eu tenho duas crianças aqui falando de coisas e falando de gosto musical que não cabe. É óbvio que lá na frente pode querer ouvir, não importa. Até onde estiver lá em casa, onde a gente paga a conta, né? E a gente determina muita coisa, a gente não coloca no rádio sofrência, não coloca nada disso. Porque para criança, e não é sobre o que você gosta, pai e mãe ou não, é sobre a formação da criança. Mas você fala pra gente como funciona um pouco, para que as pessoas possam entender Isso é um negócio extremamente importante. Você sabe que hoje a gente entende um pouco mais a teoria de compreensão, absorção e de armazenamento de conteúdo, né? Então, assim, a gente aprende, o nosso cérebro escolhe aquilo que ele vai armazenar. Então, por exemplo, de tudo que eu falei aqui, eu vou falar um monte de coisa legal, vocês vão lembrar da Dona Mercedes. Por quê? Porque é o que o cérebro escolheu. Porque Do frango da encruzilhada, que essa eu não sabia. Sempre lembram disso. Mas por que isso? Porque o cérebro, ele linka as questões emocionais com a cognição. Então, tudo aquilo que te traz alguma questão emocional importante, a gente vai armazenar melhor. Então, por exemplo, se você está estudando, você está lendo lá teu livro de geografia, de matemática, e no fundo está passando da Atena, a sua amígdala
amígdala, que é uma área do sistema nervoso central, fica dentro do hipocampo. O hipocampo é a nossa CPU, a nossa central. Então, a amígdala, ela é ativada imediatamente para a periferia. Por quê? Porque a amígdala, ela te dá reflexo rápido. Então, sabe aquela sensação de perigo? Ela vai te alarmar e você vai começar a assimilar tudo que tem no entorno, porque ela te fala que você está em perigo. E ela é muito melhor para armazenamento do que a memória consciente, que é aquilo que você está fazendo com o teu livro. Então, lá no sistema nervoso central, você vai ter uma competição daquilo que você está falando. Por exemplo, você, pai, está dando um super conselho, super legal, mas está tocando a sofrência. Rola uma competição entre o consciente tentar te escutar e a amígdala... Que já foi. Só que a amígdala é mais rápida. Ela já foi. Ela já foi. Você tá brigando uma briga que você não ganha. Você perdeu. Porque o seu sistema de cognição, ele tá muito mais ligado com a memória afetiva e emocional do que com a racionalidade. Por isso, às vezes, estudar lendo e ouvindo música, às vezes não funciona. Nunca funciona. Quando eu vejo os Ainda bem! Aliás... A não ser que você esteja estudando, sei lá, um poema que tá na música. Ou tá estudando inglês e tá lendo a letra da música. Tem gente que consegue... Né, Lívia? Por que eu tenho a ver com isso? A música clássica não, porque como ela não tem Ouvir música letra, estudando livro, assistindo série. Eu não faço isso. Muito bem, era Eu pra não você faço. falar. Tem gente... Rolou uma indignação aqui. Tem gente que consegue, tipo, coloca música, assim, e lê. Eu não consigo ler escutando música. Não, a pessoa não tá lendo. Ela tá lendo, mas ela não tá armazenando. Eu não consigo. Tipo, nem que for livro, assim, de história. Agora, assim, ó, peraí, deixa a gente contextualizar. De novo, depende muito do que você quer armazenar. Porque, por exemplo, você tá com uma música que te traz emoções e você tá lendo um livro e aquele livro tem uma conexão com a emoção que a música te trouxe, você armazena aquele conteúdo naquele momento. E aquilo que chega... Por conta da emoção. Porque a música ela é mais rápida na ativação de emoção do que a leitura, por exemplo. Então, e mesmo que a fala. Pode ver, ó, se você for num treinamento comportamental, eles vão colocar várias músicas em vários momentos. Porque a música cria uma ambiência que deixa o seu sistema emocional prontinho para você receber a informação que aquele palestrante quer te passar. Eu vi um vídeo de uma mulher que é uma professora de filosofia que eu vejo ela... Quem que é a professora que você mais gosta de filosofia? Tem uma professora que eu acho... Ela mas o que ela fala é incrível. É Lucilena Galvão. A minha mãe, ela me mostrou essa professora e ela é assim, incrível. E ela estava falando sobre a música, que é muito importante você olhar a música, né? Tipo, olhar a música que o governante do país dá ao seu povo. Porque música é padrão vibratório puro. Total. Ou seja, quando você escuta alguma coisa, um exemplo, você falou de sofrência. Vai acontecer alguma coisa com você. Naquela vibração. Tá no seu subconsciente. A sua vida tá naquela vibração. Observa que todas as religiões, todas, seitas, crenças, religiões, todas elas, sem exceção, tem a música. Porque a música, ela hipnotiza literalmente, porque ela ativa a amígdala. Então, ela liga uma área do sistema nervoso e ela equaliza. Do momento que chega a música, você recebe uma criança, qual que é o processo de transformar em comportamento, tem alguma coisa... Na criança? É hoje. É na hora, instantânea? É na hora, porque a criança é uma esponja, ela ainda não tem organização da memória afetiva. E sabe qual é o problema? Grande parte do nosso comportamento, grande mesmo, tipo 99,9%, tá ligada à nossa memória afetiva que foi construída sem o nosso consentimento. Vou explicar. Você passa por uma situação, você escuta uma música, o teu sistema nervoso central vai decodificar aquela informação com o que ele tem. E aí, a emoção fica. Muitas vezes a memória não fica mais. Vou tentar explicar melhor ainda. Teve uma amiga minha que o filho dela tava brincando na chuva. E aí ela chegou e falou assim, ô Satanás. Ela não falou isso, mas se fosse meu filho eu falava. Ô Satanás, sai da chuva, porque eu não quero passar a noite no pronto-socorro. E aí passou, tal, e aí ela foi fazer algumas coisas. Quando ela voltou no quarto dele, ele tava chorando. E aí ela falou, por que você tá chorando? Se fosse eu dava 5 tapas na cara dele e já tinha resolvido, porque eu sou muito boa de educação. Daí ela falou assim, Satanazinho... Politicamente correta. Satanazinho, por que você tá chorando? Ele falou assim, porque você não quer cuidar de mim.
Ela falou, como assim eu não quero cuidar de você? Aí ela falou assim, porque você não quer me levar no pronto-socorro. Ela falou assim, que hora que eu falei que eu não quero cuidar de você? A hora que eu tava na chuva. Ela falou assim, não é nada disso. Eu não quero que você fique doente. Você percebe a extração? É. Por quê? Porque ele decodificou com aquilo que ele tem, muito imaturo. A criança não tem maturidade para decodificar a música. Ela vai tirar a memória emocional daquilo. E sabe o que é pior? Talvez lá na fase adulta, se ela não tivesse corrigido, ele não ia lembrar da história, mas ele ia lembrar da emoção. Que ele achou que a mãe dele não queria cuidar dele. Olha a gravidade. Então, a ambiência é extremamente importante no processo de formação. Não tem maturidade ainda. Não tem ainda condições intelectuais de extração. Vai extrair só pelo emocional. E aí vai ficar a memória emocional e não a memória do acontecido. A música, por exemplo, você vai esquecer. Mas aquilo que ela traz, né, de informação fica na memória emocional. E Olha aí que você vai doideira. levar como comportamento pro resto da sua vida. Olha só que doideira isso. É que lindo, né, se significa você nas for práticas. pensar. Então, assim, a música é edificante, a música legal, por exemplo, no momento interessante, por exemplo, você tá lendo um livro que te traz uma determinada emoção. E aquela emoção é importante para você. Até para você armazenar o conteúdo. Aí uma música vai te ajudar, mas que case com aquele contexto. Ou seja, você pode usar a música de forma estratégica para ativar, Todo. Como, para por exemplo, ativar sentimentos e emoções e você sair do padrão. teve uma vez na aula de ciências que a gente estava aprendendo sobre células. E eles passaram tantas vezes células que eu fiquei com raiva. E aí... Aquela droga daquela célula, idiota. E aí eu nunca mais esqueci. E aí é por isso? É, É porque você ficou com raiva. com raiva, criou uma emoção. Ó, a gente aprende... Aquela mocreia, vou decorar logo. Não quero ver nunca mais aquele inferno na minha vida. A gente aprende por duas coisas: impacto emocional ou repetição. Então você teve os dois. Só que nesse caso, a repetição te gerou um impacto emocional, que foi a raiva. E aí você vai armazenar ainda mais. Agora você não esquece mesmo. Porque você teve a repetição e o impacto emocional. Ó, toda vez que eu tô dando aula, eu falo muitas vezes a mesma coisa. Porque quando é importante aquela informação, eu preciso repetir muitas vezes. E quando é muito importante, eu exemplifico. Aí eu coloco numa história para criar impacto emocional. Rê, o que você tá falando, eu espero que você que tá... Aliás, manda um recado pra quem tá ouvindo. O que ele tem que digitar lá pra saber que ouviu até agora? É, por repetição, vai. Repetição. Repetição. Escreve repetição aqui no comentário pra saber que você ouviu até agora. Pode ser a palavra repetição? Pode. Repetição. 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 Escreve repetição. Repetição. Mas como é que é? Repetição. Repetição. Não entendi? Repetição. Mais uma vez? Repetição. Ai, pronto. Gente, são assuntos muito importantes. O cuidado que você tem que ter com uma coisa muito simples que é música. Se você quer que seu filho, que está em uma fase de esponja, de desenvolvimento, que ele tenha chances de ser um cidadão, uma pessoa mais feliz, você tem a obrigação de cuidar daquilo que ele ouve e daquilo que ele assiste. Absurdamente. Né? E à medida que você entende que músicas tipo sertanejo, funk, não é porcaria nenhuma na vida de ninguém, você não deveria, por responsabilidade, permitir que uma criança ouça isso. Exato. O problema é que assim, né? Existe toda uma construção social que as pessoas falam que é preconceito contra o funk, porque o funk é realmente uma música que nasce, não é brasileiro, né? O funk é americano. Aqui a gente só deu o nosso tom, mas a música funk, ela é uma música dos guetos americanos e dos guetos negros. Mas só que o problema foi o que foi transformado. Mas aí é igual se você pegar o sertanejo também raiz, se você pegar... Então, assim, só pra gente Se você quebrar pegar o isso, samba. porque eu É sei que vem importante. os haters Se falando você- assim, ai, porque eles são preconceituosos, porque é música de pobre, porque é música de preto. Deixa eu te explicar. Né? Não é sobre isso, a gente entende o ritmo. Né? Se você for ver, o samba também é uma música do pegar o soul gueto. também. O soul é uma música Pô, do gueto. vai ouvir um soul, é mano. uma música de preto. O que é soul? Soul é a música Lembra que... do músico, o filme? Tem um Sim, filme. eu tenho filme, eu já vi. É aquela Ah, música. sei, Ó, sei. escuta uma lista no Spotify que é O Soul Vai Curar o Mundo. Que é um negócio, assim, assustador. E aí que, assim, ó, dentro do contexto, houve uma distorção desse ritmo. É um ritmo que agrada muito o gosto popular. E até aí tava tudo ok.
que fizeram? Pegaram um ritmo que agradava que e começaram vendável, a né? transformar. Exato. E a mesma coisa do sertanejo. Você pega o sertanejão lá antigo, eram casos, era bonito de escutar. bonito, histórias. Histórias, isso. Samba. Eu lembro. Samba também teve isso. Tipo, tem alguns sambas que são bem bonitos de antigamente. O pagode de hoje tá uma porcaria tanto igual Só ao que sertanejo. pagode de antigamente também. Então, assim, não é o ritmo, não é sobre isso, mas é sobre a disso. Inclusive, a gente pode falar que usurparam, né? Usurparam. Pegaram uma história. E na verdade, usurparam. dói. E aí, se você pegar agora o mito da caverna e você aplicar, você entender que você precisa questionar o que você ouve. Sim. Você precisa questionar o que você consome, Sim. o que você assiste. Tudo. Você precisa entender se faz sentido, se te ajuda. Porque a resposta é óbvia. Se eu tô assistindo qualquer coisa e não me ajuda em nada, não faz sentido continuar consumindo aquilo. Músicas em inglês também, né? Sim. Você vai ver a tradução, é tudo... Assustadora, né? É. Agora, uma coisa muito importante, né? O nosso cérebro, ele quer 3 coisas na nossa vida. Nosso cérebro só quer 3 coisas. Ele quer manter a gente vivo. Então, assim, tudo que te causa qualquer ameaça à vida, seu cérebro vai fazer você correr. E aí que você tem que aprender o que é de fato ameaça para você correr e o que é o seu cérebro te barrando e te trazendo bloqueios para evoluir. Porque às vezes a gente deixa de fazer coisas importantes porque você fala, meu Deus, é a morte. Então, cuidado. A outra coisa que o nosso cérebro quer é economizar energia. Então, o cérebro, ele é um gastão de oxigênio e glicose, gasta muito mesmo. Então, tudo que a gente puder economizar de energia, a gente vai economizar. Por isso que quando você começa a fazer um exercício, seu cérebro fala, para, nós vamos morrer, para com isso. Porque ele não quer que você consuma. E a terceira coisa que o cérebro ama é liberação de dopamina. E de dopamina em grandes quantidades. E para você liberar dopamina em grande quantidade, você precisa... surpreender o cérebro, trazer coisas. Por isso que você fica horas na rede social liberando dopamina barata. Nossa. É o vício da dopamina. É uma droga, então. É uma droga mesmo. A heroína, ela é um sintético da dopamina. Então, quando você tá lá, meia hora, sentada no vaso sanitário, a gente já tem estudos mostrando que tá aumentando a quantidade de lesões de reto e colo retal por causa da posição sentada no vaso por muito tempo, de hemorroidas, inclusive. Sério? Porque cai mexendo no Deus. celular? A pessoa vai lá pra fazer um xixi e fica lá meia hora sentada, vendo o celular. A galera da Procto tá estudando. A posição, ela é pra uma coisa, não pra você Tá vendo? Porque ficar você tem que ter amigas chique, que são cientistas e pesquisadoras. Você vê, a ciência faz uns negócios bons pra nós, de vez em quando. E aí, olha que loucura. E a pessoa fica meia hora, 40 minutos, 1 hora ali sentada. Por quê? Porque cada novidade que ela vê é uma liberação de dopamina que ela tem. Cada TikTok que passa, dopamina. Ô Rê, nós estamos lá em casa com um combinado que é o seguinte. Sem aborrecência. A gente vai entrar numa. Chato pra danar. A gente vai entrar numa fase de adolescente, nós vamos conversar tudo, né, Lili? Então, quando acontece alguma coisa, qualquer pergunta que a gente faz, Sim. se isso é aborrecência ou é um discernimento claro. Falei, Lili, vamos usar a filosofia como instrumento de. Ajuda bem. É. Agora, uma coisa importante, né? Peraí, eu vou ter que fazer uma intervenção aí. Tá. Tá? Meninas, depois vocês me pagam, tá bom? Porque eu vou Tá advogar bom, a causa tá de bom, vocês. tá bom. Tá bom. Olha que loucura. Na infância, a gente libera dopamina de graça o tempo todo. Por quê? Porque tudo é lúdico. Então, na infância, você transforma a tampinha num carro. Por quê? Porque você libera muita dopamina. A via dopaminérgica é muito ativada na infância, gânglios da base, enfim. É uma área que, assim, tudo é legal. Então, aquela luz é maravilhosa, tudo é lúdico, então é muita dopamina. Na adolescência, por causa da modulação de hormônio sexual, isso despenca. Despenca mesmo. E aí você começa a ter que produzir sua dopamina, a ativar a liberação, e não só de dopamina. Você vai liberar outros neurotransmissores que te dão sensação de bem-estar e prazer. Então, serotonina, um pouco mais de oxitocina. Só que isso tem que ser provocado, diferente da criança, que ela consegue desenvolver lá na cabecinha dela e liberar dopamina. Então, a chatice da adolescência, ela não é só uma questão comportamental, ela é bioquímica. Então, pelo amor de Deus, não inferniza essas coitadas. Vocês estão com a advogada aqui agora, né? Até o capítulo 2 eu concordo. Mas aí, ó, Até porque Mas também... temos que cuidar do vício da dopamina do celular. E por que tá tão aborrecente? Então, vamos produzir uma dopamina boa. Por exemplo, leitura do. Leitura, gente. Isso, Coisas que exatamente. acontecem comigo. Quando eu vou ler,
chega uma hora que eu entro tanto que eu não vejo mais o livro. Eu vejo passando na minha história. cabeça. E, cara, eu não consigo parar. Agora eu vou deixar vocês muito bom. chateadas. Porque dia 20, qual é a série que sai? Percy Jackson. Percy Jackson. Vocês estão lendo Percy Jackson. Deixa eu contar pra vocês que a série vai ser ruim. Eu espero que seja boa. Vai ser ruim. Porque toda série, você não tem essa sensação? É verdade. Nunca Toda vez que consegue. você leu e você assiste, sabe por quê? Porque você lê, você A constrói. expectativa, né? Você Não, foi diretor. ó, Você acha que alguém vai conseguir fazer a mesma fotografia Eu que você fez na sua cabeça? Tipo, vazou, mano, vazou eles- a cena do Percy sendo reclamado, né? Que é o filho de Poseidon lá, enfim. Uhum. E, mano, decepcionante a cena. A cena no livro eu fiquei tipo, oh, mas no coisa, tipo, eu sei, eu vou assistir com uma mentalidade, tipo assim, é uma série nova. Vou dar uma chance. É tipo Harry. Às vezes tem umas que superam assim, até. Tipo Agora, Harry Potter, eu li o livro e assisti os filmes. você curtiu? Tipo assim, claro que não tem um terço do que é os livros, mas os filmes são bons. É bonzinho. Se É você bonzinho. comparar que é um filme, assim, que eles fizeram não para ser igual o livro, mas ser um filme, Uhum. fica bom. Então, é Aí sobre é Eu bom. eu acho que, tipo assim, quando ser você. filme sozinho. Ser Quando filme você dá um sozinho, exemplo, Mundo é. de Sofia. Eu quero assistir o filme agora, que tem um filme do Mundo de Sofia. Não tem como traduzir esse tanto de filosofia em um filme. É só a história. Mas, gente, é tipo o Mundo de Sofia, esse Percy Jackson, o Harry Potter tem uma coisa que eu não gosto, que eles deixam o Harry muito. Tem algumas partes que ele é muito passivo e deixa o Rony muito burro. Então, só que aí, a construção do Harry não passivo e do Rony muito burro foi tua. Ai, gente. Você entendeu o que, é que o livro faz com a gente? Sinceramente. Por isso que ler é muito mais legal. Porque você deixa a personagem dentro do teu contexto, não que é? É a você tua quer. criação. E no filme é a criação do produtor lá, do roteirista, e não a sua. Por isso que Sim. geralmente a gente se decepciona. Ainda mais que eles estragam os personagens. que coloca um povo triste. nada a ver, né? É. Então. Olha, eu sei que... Também tem um livro, A Menina que Roubava Livros. Cara, Sensacional, não é? O livro é A Sofia fala que Eu é tô o com livro. medo de ler e chorar. e eu muito tenho triste, medo. sério. Você vai, é Eu isso. li esse livro, eu tava Leia, fazendo... compre um lenço. Eu fazia cursinho, na época que eu fazia cursinho, né? Eu fazia cursinho na Poli, na USP. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar cursinho. Então, na USP tinha um cursinho da Faculdade de Engenharia da Poli, que eles ofereciam, você fazia uma prova. Agora o cursinho da Poli é comercial, eles empreenderam e tal. Mas na época não, você tinha que fazer uma prova, passar, olha isso, prova pra passar No o cursinho. cursinho pra poder passar no vestibular. Né? Era mais muito- um pouco mais barato, né? não pagava mesmo. não pagava? Não Passava pagava. na prova pra fazer. Você pagava uma taxa só de matrícula, depois não Que é tinha famoso o mensalidade. cursinho, Cursinho né? da Poli agora mas naquela Provavelmente. época só tinha lá, só lá na Poli mesmo, tinha que ir pra USP. E era final de semana, sábado e domingo, o dia inteiro, das 8 às Nossa. 7 horas da noite. Nossa. Era uma vida. E eu tô dentro do ônibus lendo A Menina que Roubava Livros. Nossa, eu comecei a chorar desesperadamente. A mulher, moça, aconteceu alguma coisa. Ai, não, moça, é um livro. E a mulher me abraçando. Foi ridículo. Cara, eu Quando chorei, eu terminei chorei. Harry Potter, eu tava, tipo, 2 horas da manhã terminando do Harry Potter, a sequência de Harry Potter. E aí, a mamãe chegou assim, eu tava chorando, mano. Não é? Às 2 horas da Eu li, quando ele lê no Rouba Livros, eu chorei muito, porque assim, o autor, ele tem aquela coisa, tipo assim, vamos todos morrer, aí depois, na verdade, muda tudo. Porque é um livro, pra quem não sabe, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, tipo, Exato. acho que termina... Pra quem gosta de ler, é mais um soco no e estômago, eu gosto né? dessas Porque coisas assim de imagina- guerra e tal, mas... Olha, A Sofia parece que ela pega um livro assim, ela pega, vamos ver, eu quero esse. Leitura dinâmica. E é de guerra. É mesmo? Ela eu gosto muito escolhe também, livros pra ser honesta. que tem essas coisas. É, olha, Nossa, quem eu quiser acho- esse livro, inclusive, nós vamos deixar o link também Deixe. aqui na Deixa, ele é descrição. muito, muito bom, gente, é Ô, muito Rê, necessário. Agora, eu queria também que a gente pudesse falar um pouquinho, não sei se vocês sabem ou não, a Rê também faz um trabalho, nós somos parceiros e empreendemos um projeto aí em sociedade, que é um projeto muito bacana, né? Mas antes de falar desse projeto, eu queria... a sua história tem uma questão de transição de papéis que eu acho muito interessante, né? A Rê certamente seria uma coringa,
tem um livro chamado Dia do Coringa. Eu li esse livro também. E no Vamos deixar aqui na descrição. Esse livro, quando acabei, eu fiquei assim, ó, o último parágrafo, eu fiquei assim, ó. Demora 5 horas. No né, pra resumo, você sair fala só o que é o Coringa pra reentender. Pode ser a Sossô que... Pode falar, no resumo, o que é o Coringa? É o... Quando, por exemplo, no livro tem uma história... Que tem um livro que o personagem do livro lê. É uma história dentro da história. Aí na história, assim, né? No livro que o personagem tá lendo... são cartas, é uma história de um marujo... Que ele sofreu um naufrágio. E ele começou aí ele sobreviveu ao naufrágio, foi o único. Aí ele parou numa ilha e ele começou a brincar com as cartas dele, de baralho. E ele começou a imaginar aquelas cartas, e aquelas cartas, de repente, ganharam vida. Uau! E começaram... Aí tem, tipo assim, tem todas... Aí, só que, por exemplo, todas as outras cartas... Todas as outras cartas, tipo assim, sei lá, paus, né, e tal, elas são meio que assim, tipo, os reis, os valetes, eles são meio alienados, sabe? Tipo, são meio, tipo assim, eles fazem sem perguntar de onde eles vieram, pra onde eles vão. E tem a história de outro esse marujo, né, ele envelhece na ilha e tal, não consegue sair de lá. Porque parece, conforme ele vai imaginando mais e mais, ele começa a criar, tipo assim... frutas e um universo, e datas e um jeito de calendário. E aí, tem outro marujo que chega a essa ilha, que também é naufragou, chega a essa ilha, e ele começa a viver essa aventura. E aí, o Coringa, ele é aquele personagem que se pergunta de onde ele veio. Que se pergunta pra onde ele vai, ele faz essas perguntas. Pode falar. Aí, só que tem o dia do Coringa, né? Que é o nome. Todos os dias tem uma vez por ano tem o dia do Coringa. Que é quando o Coringa tem um dia pra ele fazer jogos. Que ele, assim, cada carta tem o seu... Seu dia de sua atividade. Tem o seu dia de sua atividade. Mas a do Coringa, assim, cada carta tem o seu... uma frase. E aí o Coringa, ele fez... Cada carta tem uma frase. E aí, as cartas falam as frases e ele junta de uma forma que vira uma profecia. E a profecia acontece. Uau! E o Coringa, ele começa... E tem uma hora que no dia do Coringa, do livro, que aparece que o Coringa fala assim, gente... A gente é fruta da imaginação de Marujo, ele expõe tudo. E o Marujo morre. O Marujo... Aqui é spoiler, tá, gente? Agora já foi. O Marujo morre. Sinto muito, você que queria ler. O Marujo morre e o Coringa, a ilha começa a se autodestruir, porque o Marujo morre. Ah, tá, porque ele que tinha construído. E aí todas as cartas vão junto com a ilha, menos o Coringa e o Marujo novo que chegou. Uau. E aí o Coringa é aquele que se pergunta... Então, a gente se perguntar, em algum momento é importante que sejamos certamente um pouco coringa, né? Nesse sentido. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, tem uma coisa que eu admiro muito, que é essa sua versatilidade e esse seu espírito empreendedor, né? Fala um pouquinho sobre, assim, qual que é o ciricutico que você tem que você não para e vai fazendo aqui, vai fazendo ali. Eu acho isso muito legal. Porque eu também sou assim, né, nesse sentido. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque eu acredito que as pessoas precisam entender o que eu acredito, né? Que elas não nasceram para ser uma única coisa ou estão determinadas a alguma coisa que elas não, de fato, querem ou acreditam, né? Mas isso é uma coisa que eu quero... Mas fala um pouquinho sobre isso daí pra gente. Minha mãe falava que eu tinha alma de pipa voada. Pipa voada? Nossa, minha tem alma de pipa voada. Tem até um funk, inclusive, que fala assim. É uma coisa muito interessante, né? A gente tava falando um pouco de comportamento aqui. Eu não sou da neurociência. Eu estudei neurociência agora, nesses últimos 3 anos que eu venho me dedicar. Sabe sem nada pra fazer? Você na neurociência. Ai, gente, sem nada pra fazer, legalzinho, sabe? né? Porque a minha especialidade é pulmão e terapia intensiva, né? Não tem muito a ver. Só que a observação do comportamento das pessoas e do meu comportamento sempre foi uma coisa muito importante pra mim. E aí eu falei, da onde vêm as coisas, pra onde vão, por que algumas pessoas se destacam tanto, por que outras continuam na mesmice e o que acontece, né?
E aí eu fui estudar. Mas, assim, de verdade, eu sempre achei que a gente está aqui para evoluir enquanto ser humano. E que a nossa profissão, ela só é um caminho. E que esse caminho não pode ser uma via única, porque, na verdade, ele existe para dilatar a consciência. Então, à medida que a gente vai percorrendo esse caminho, você começa a fazer perguntas. E aí, por isso que você começa a encontrar outras respostas e outras saídas também. E, então, assim, quando eu me formei, eu sabia que eu queria ser professora. Desde o primeiro dia de aula eu sabia que eu queria ser professora. Nossa. Por quê? Foi um negócio emocionante. Eu entrei na sala de aula, tinha 110 alunos, a professora de fisiologia estava dando aula e tava um silêncio que dava para escutar as tripas das pessoas trabalhando, né? De tão silêncio que tava. E eu olhei e falei, eu quero ser isso. Falei, caramba, eu quero ser isso, porque aqui você impacta a gente, você muda a perspectiva das pessoas. E mais do que isso, a gente é obrigado a aprender muito para ensinar. Então, é muito maior. Porque no final, as pessoas sempre me perguntam, Renata, mas como que você acha teu propósito? Teu propósito, amiga, não é sobre... O propósito é sempre servir as pessoas. Mas o propósito maior é se transformar, né? É evoluir. E quando a gente se coloca na posição de ensinante, né? Essa palavra veio do Zanata, esse dia eu gosto muito dela. De professor de ensinante, você tem que saber, né? E aí você começa a abrir o leque e perceber que você sabe muito pouco. Então você vai abrindo outros caminhos e se conectando com outras pessoas, mudando a ambiência, querendo aprender e se desafiando. Para mim é extremamente importante. Quanto mais você aprende, mais você percebe que você, tipo, sabe muito pouco. Porque o teu olhar vai ficando cada vez mais amplo, né? É sobre isso. E aí a gente vai empreendendo exatamente por isso, porque você começa a perceber que, primeiro que você tem você começa a ter autopercepção, inclusive, das suas qualificações. Que às vezes as pessoas acham que ainda nem sobre isso. Quando eu resolvi abrir a Valor à Vida, que é uma empresa de cuidadores, todo mundo falou, nossa, mas você não é enfermeira, você vai trabalhar com cuidadores. Eu falei, querida, eu sou fisioterapeuta. Eu não conheço um profissional mais capacitado a entender quais são as necessidades funcionais de uma pessoa para estar dentro da casa dela. Para ajudar e resolver esse problema. Entende? E aí todo mundo pensa, mas e o curativo? Curativo eu pago alguém para fazer. Curativo é tipo... Não, tem gente técnica que é boa para fazer, eu não preciso saber isso. Mas eu sei gerir, né? Então, quando a Física Intensiva me chamou para ir dar aula, eu falei, caramba, um desafio novo, eu nunca tinha ido pro digital. E aí, quando o pessoal fala assim, nossa, você vai pro digital, onde já se viu, você vai estragar o seu diploma, porque eu já era doutora nessa época, já tinha feito doutorado. Aonde assim, eu falei, então agora eu vou mesmo, né? Porque falaram que não dá. Falei, bora dar uma estragadinha no meu diploma, gente. Isso. Não tava gostando, não tava muito limpinho, eu vou lá estragar. E aí, na pandemia, essas pessoas me ligavam desesperadas, porque não sabiam o que fazer no digital e todo mundo foi pro digital. Então, assim, essa coisa de ter alma de pipa voada foi muito bom pra mim, porque eu não consigo ter um conhecimento único. Então, alguma coisa que alguém me fala hoje que não tem nada a ver com a minha área, eu vou querer saber. Sabe? Assim, eu fiz uma pós na PUC de filosofia. Nossa, é neurologia, filosofia. Faz bastante tempo essa pós. Era filosofia para não filósofos. E aí era um inferno, porque eu não entendia as piadas. 15 dias depois eu tava rindo, o pessoal, do que você tá rindo? Da piada da aula, do sábado, porque o filósofo é muito inteligente. Do a gente sábado demora. há 2 meses atrás. Exato. Então é sobre isso, mas eu acho que é sobre a gente compreender o propósito da gente existir. E o propósito da gente existir é explorar o mundo, né? Se a gente for para um lado mais religioso, Deus falou para você que a abundância tá aqui, ó, tá disponível. É você que tem que ter condições de acessar essa abundância. Talvez você que está ouvindo, você não faz ideia do que significa isso, e talvez não vai conseguir compreender de imediato. Mas se agora que você está ouvindo, você entender que é possível acessar uma realidade, acessar a abundância e você começar isso, porque leva um tempo de você compreender e começar a viver, né? Enfim, é muito, muito importante. Mas a gente está chegando no final já, gente, do nosso bate-papo. Credo, jura? Vocês falam muito. Nossa, gente. Sim. Pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre o Health Pro, né? Que é um programa que a gente desenhou de mentoria para profissionais da área da saúde, né? Temos também programas de aceleração digital. Fala um pouquinho do que é essa solução, para quem está ouvindo também,
quiser estar com a gente nesse programa. Muito bom, hein? Aquela assim, né? Não vou puxar a sardinha pro nosso lado, imagina. Mas a Health Pro surgiu exatamente dessa junção das ideias e da percepção da necessidade, principalmente do profissional de saúde, dessa questão empreendedora. A gente, quando estuda qualquer área da saúde, fisioterapia, enfermagem, a medicina, a nutrição, a gente tem muita visão da doença, do doente, então a gente acha que a nossa única área de atuação é na beira do leito, é com o paciente. Sendo que a gente tem habilidades, que a gente tem uma série de competências que podem ser usadas para empreender de várias formas. E aí surge o Health Pro, primeiro, como um movimento de mudança mesmo comportamental e de estado mental, e depois de instrumentação dessas ferramentas para gerar negócios. Então, assim, a gente passa por várias fases no programa, e é exatamente isso que a gente traz. Primeiro, assim, vamos tirar de dentro de você aquilo que você pode fazer para muito além. Não que a beira do leito não seja importante. É óbvio que é. Mas quando você, por exemplo, é um excelente enfermeiro, sei lá, de curativos, de feridas. Se você vai lá e atende um doente, é um doente. Se você ensina 5 pessoas, quantos doentes essas 5 pessoas vão ensinar? Você potencializa isso. E, agora, tem ferramentas específicas para isso, né? E hoje a internet trouxe uma liberdade que nunca antes na história desse país teve, né? Porque você consegue ser realmente empreendedor. Para você divulgar um negócio, antes você tinha que ir na Globo, agora você não precisa mais. Sua rede social faz isso. Agora, existem estratégias, né? Então, assim, a gente trouxe um programa bem completo mesmo, que trabalha com a condição mental, com a coisa do comportamento mesmo, traz ferramentas para isso, traz as ferramentas do digital e extrai das pessoas as habilidades e competências que elas têm e que elas podem gerar dinheiro, empreendedorismo, negócios, e que está tudo guardado enterrado, né? A gente, essa parada de talento enterrado, né? É muito sério, porque muitas vezes as pessoas não têm ideia do que elas podem construir a partir da própria história. Então, você não precisa mudar de profissão para você ter um negócio ou ter uma fonte de renda alternativa ou construir alguma coisa que daqui a pouco vira uma fonte principal. Isso. Né? Então, a gente fala muito sobre isso. Bom, gente, eu acho que o papo aqui foi, né? Foi ótimo. Fala, Lili, me fala aí uma mensagem, já manda uma mensagem final para aquela câmera lá, baseado na conversa de hoje, aprendizados final que você quer deixar. Sobre prestar uma coisa que a gente falou aqui que eu acho muito importante, prestar atenção na música que você ouve e que você deixa seu filho ouvir, porque na escola a gente percebe muito isso. E na TV também. E na TV que você assiste. Eu não assisto jornal. Boa. Às vezes você tá no mau humor, nem sabe por quê, né? Mensagem você lá, naquela câmera, Sofia. Não assista jornal. Muito boa essa mensagem. Muito bem, Renatinha, manda. A minha primeira mensagem, eu sempre faço isso, é um mantra: chupa a dona Mercedes, eu não engravidei. Tadinha, ela tá idosinha, eu agradeço demais, na verdade. Mas a minha mensagem é: se encontre, sabe? Ativa a sua identidade, faça pelo mundo aquilo que só você é capaz. As pessoas não são substituíveis, não, porque eu posso fazer a mesma coisa que você, só que de jeitos diferentes. Então, qual é a sua identidade? E a gente só consegue isso realmente através de conexões, da educação, fazendo network, conversando com pessoas e se permitindo, né? E a ativação da identidade vai te fazer encontrar o teu propósito na vida, de verdade, né? Gente, eu acho que a gente vai ter que convidar a Rê para voltar, porque é muita coisa pra falar. Nossa, muita coisa. O nosso tempo de estúdio acabou, nós temos uma multa contratual milionária. Se a gente for falar de cada coisa que ela fez... Nossa, a gente vai ficar 3 anos aqui. E de entendimento lá de como funcionam as coisas, aprendizado, cérebro e tudo mais. Gente, a gente vai ficar muito tempo. Bom, gente, você que chegou aqui até o final, parabéns. Se você ainda não deu aquele like, se você não deu aquele joinha, se você não comentou, depois dessa aula com a Rê, não tem motivo nenhum para você não interagir com o nosso canal, não é mesmo, Lili? Sim. Nenhum. Repetição. Repetição 2 agora, se você chegou até aqui. Repetição 2. Curte, comenta, compartilha e segue. Isso, vamos. Curta, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha e segue. Faz uma música, porque a música entra na cabeça das pessoas. Dá um susto em você. Aí você...
Curte, comenta. Compartilhe. Gente linda, valeu demais. Desejo muito do fundo do meu coração que você tenha aproveitado os ensinamentos que compartilhamos aqui. Rê, muito obrigado mesmo, né? De coração. Uma delícia, De coração, adorei. muito obrigado pelo papo aqui. A gente se encontra no próximo Empreende que Vai. Todo mundo finalizando dizendo Empreende que Vai, beleza? Vai lá. Aqui no meio, aqui nessa câmera, olhando. Empreende Empreende que vai!